Tá gravando, Mariana? Iniciou a gravação agora. Boa tarde, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre coeficiente de parentesco. A gente vai discutir os conceitos, né, envolvidos no estudo do coeficiente de parentesco. A gente vai discutir uma forma prática de calcular o coeficiente de parentesco e como que ele é usado, para que ele serve hoje em termos de melhoramento animal, tá certo? Vocês podem consultar várias literaturas e vocês vão perceber que cada autor define coeficiente de parentesco de formas um pouco diferentes. E é importante a gente tentar entender esse conceito de maneira muito objetiva e de uma maneira que seja aplicada em todas as situações. Então, esse conceito que vocês estão vendo na tela agora é o conceito que eu vou adotar e vou tentar demonstrar para vocês por meio de alguns exemplos. Então, a definição que eu prefiro adotar para coeficiente de parentesco é essa. É a média do percentual de alelos idênticos por descendência de dois indivíduos. Então, o coeficiente de parentesco é um parâmetro calculado para pares de indivíduos e é uma medida relacionada com a semelhança genética entre eles. Então, vamos pensar o seguinte, a gente tem aqui a situação mais simples, onde nós temos dois indivíduos A e B, que são pais do indivíduo C, tá certo? Então, existe uma relação entre C e A, porque A transmite alguns de seus alelos para C, e B também transmite alguns de seus alelos para C. O que nós não sabemos nessa situação é se A e B possuem alelos idênticos por descendência pelo fato de possuírem um ancestral comum. Da maneira como está apresentado nessa figura, a gente não conhece os ancestrais de A e de B, então a gente não pode afirmar nada a respeito da semelhança ou de uma possível semelhança que exista entre A e B. Então, vamos assumir o seguinte, vamos assumir inicialmente que A e B não são endogâmicos. Então, eles não são endogâmicos e a gente não tem nenhuma informação a respeito de uma possível relação entre A e B por meio de um ancestral comum. Então, se eles não são endogâmicos, é bastante razoável a gente assumir, se eles não são endogâmicos, e se a gente não conhece nenhuma relação nenhum ancestral comum a e B, é bem razoável a gente assumir que A, para um determinado locus, tenha o alelo 1 e o alelo 2, e B tenha um alelo 3 e um alelo 4. Tá? Eu coloquei números diferentes, sempre para denotar que eles não são endogâmicos e nesse locus em particular, eles não compartilham alelos idênticos por descendência. Se isso é verdade, tá? Então, se nós temos esses genótipos para A e para B, o indivíduo C, ele pode possuir 4 genótipos que estão descritos aqui, com a probabilidade de 1/4. Então, a chance de C herdar o alelo A1 do pai A e o alelo A3 do outro pai é de 1/4. A chance de C
herdar o alelo A1 do pai e o alelo A4 do outro, também é um quarto. E assim por diante. Então, esses 4 possíveis genótipos do indivíduo C são igualmente prováveis de acontecer. Tá certo? Então, vamos tentar agora quantificar as relações que existem de A com C, tendo como referência aquela definição que nós apresentamos, que é a média do percentual de alelos idênticos por descendência que existe em 2 indivíduos. Então, olha só. Nesse lado aqui, vocês vão ver sempre o genótipo de A. Sempre igual. E aqui, os 4 possíveis genótipos do indivíduo C. Tá certo? Então, caso C seja A1 a 3, metade dos alelos nesses 2 indivíduos são iguais, são idênticos por descendência. Ambos compartilham 50% dos seus alelos, no caso é o alelo A1, por ele ser cópia de um mesmo alelo em um ancestral comum. Então, meio aqui representa o percentual de alelos idênticos por descendência em A e em C. Se o indivíduo C tiver esse genótipo aqui, ele continua compartilhando metade dos seus alelos com A, ou seja, metade dos alelos em C são idênticos por descendência aos alelos de A. E assim por diante, tá? Notem que no caso de uma relação de pai e filho, assumindo que os pais não são endogâmicos e também não são aparentados, sempre haverá 50% de alelos idênticos por descendência entre pais e filhos. Agora vamos fazer uma situação um passo à frente. Vamos assumir que esse indivíduo C se acasale com o indivíduo D e produza um indivíduo E, tá? Novamente, é importante a gente considerar aqui que o indivíduo D não é parente de C, tá certo? E também não é endogâmico. Então, os alelos presentes no locus A do indivíduo D são diferentes dos alelos presentes no indivíduo C, independente de qual for o genótipo de C. Tá certo? Nessa condição, nós temos 8 possíveis genótipos para o indivíduo E. E esses 8 possíveis genótipos estão representados aqui, e ambos têm uma probabilidade de 1/8 de acontecer. Tá certo? Então, notem que E pode herdar um alelo A1 do pai C, pode herdar um alelo A2, um alelo A3 ou um alelo A4. Depende simplesmente de qual alelo C vai herdar do pai e da mãe. Essas aqui são todas as combinações possíveis. E eu gosto de apresentar dessa forma para a gente também, para vocês entenderem por que aquele termo média aparece no conceito de coeficiente de parentesco. Tá certo? Então, olha só. Agora, vamos calcular o coeficiente de parentesco entre o indivíduo A e o indivíduo E. Notem o seguinte, por definição, pela nossa situação imposta aqui, esse é o genótipo de A. Eu não conheço, a priori,
o genótipo de C e tampouco conheço, a priori, o genótipo de E, se esses indivíduos não forem genotipados, tá? Mas se eles forem genotipados, e se a gente considerar um único locus, é possível saber qual seria o genótipo correto de cada um desses indivíduos. Então, olha aqui, vamos colocar nessa análise o genótipo do indivíduo A, que eu assumi que é A1, A2, e todos os possíveis genótipos, tá, do indivíduo E. Eu coloco todos os possíveis porque, novamente, eu não sei, a menos que os indivíduos tenham sido genotipados, qual é o genótipo verdadeiro de E. Nós vamos calcular um percentual de semelhança para todas as combinações possíveis, calcular a média entre esses valores, e aí nós vamos chegar mais próximos daquele conceito que nós falamos, tá? Então, olha só, caso o indivíduo E seja A1 a 5, ele compartilha metade dos seus alelos com o seu avô. Caso o indivíduo E seja A1 a 6, ele continua compartilhando metade dos seus alelos com o avô. Nessa terceira situação e na quarta, a mesma coisa, tá certo? Ele continua compartilhando metade dos seus alelos com o seu avô. Agora, nessas 4 últimas situações, o genótipo do indivíduo E, ele foi formado apenas por alelos herdados via a sua avó, tá certo? Então, são alelos que não estão presentes no avô, tá? E por isso, não há qualquer compartilhamento de alelos idênticos por descendência nessas 4 combinações aqui. Então, notem o seguinte, das 8 combinações possíveis, assumindo-se um locus com 2 alelos, A e E vão compartilhar metade dos alelos em 4 situações e não vão compartilhar nenhum alelo nas outras 4 situações. De modo que a média do percentual de alelos idênticos por descendência, compartilhados pelos 2 indivíduos do par, é 1/4. Tá? Então, olhem só, para algumas situações, tá, existem variações no percentual de alelos idênticos por descendência nos indivíduos de um par. Em algumas outras situações, não existe essa variação, tá certo? Então, nesse caso aqui, de pai e filho, assumindo-se apenas um locus e assumindo-se que os pais não são parentes e não são endogâmicos, né, sob essa situação, um pai e um filho sempre vão compartilhar 50% dos seus alelos por serem idênticos por descendência. Em qualquer outra situação, seja pai, seja avô e neto, seja meio-irmãos, sejam pares de irmãos completos, qualquer outra relação de parentesco, nós temos variações possíveis na semelhança ou no compartilhamento de alelos idênticos por descendência. Tá? Nesse exemplo, a gente está considerando apenas um locus. À medida que a gente considera um número maior de locus, essas
semelhanças extremas vão acontecer com menos frequência. E a maior parte dos valores de semelhança se concentram em torno da média do parentesco entre os indivíduos. Tá certo? Então, o que isso aqui está mostrando? Isso aqui está mostrando que o parentesco entre pai e filho, quando os pais não são endogâmicos e não são aparentados, é sempre igual a 50%. E o parentesco, para qualquer outra relação de semelhança, qualquer outra relação de parentesco, ele sempre oscila entre os extremos, de modo que o valor que a gente vai calcular, as equações que a gente vai usar, elas representam parentescos médios entre esses indivíduos de um par, tá certo? É por isso que se a gente fizer essa mesma demonstração para pares de irmãos completos e para pares de meio-irmãos, a gente vai ver que alguns pares podem ser mais parecidos e outros pares podem ser menos parecidos. E daí vem uma justificativa para aquele fato que a gente às vezes observa, é que numa família com 3 irmãos completos ou mais, existem pares de irmãos que são mais parecidos entre si do que outros pares. Pessoal, vocês estão ouvindo barulho de enxada aí? Um pouquinho só. Não está atrapalhando não, né? Pouco. Tá. Não. Ficou claro essa questão de que o parentesco é uma média do percentual de alelos idênticos por descendência? Vocês entenderam por que o termo média precisa aparecer na definição de coeficiente de parentesco? Então, olha só. Agora, vem um passo que é um pouco mais delicado e que eu não sei se todos já tiveram a compreensão ou se vocês já leram sobre isso em algum lugar. O parentesco é uma medida de semelhança entre os indivíduos relativa. Ela não é absoluta, tá? Ela depende do percentual de alelos da população base que não são idênticos por descendência. Tentem se concentrar bastante nessa condição, tá? Para ilustrar isso, eu vou usar o mesmo exemplo anterior, tá? Mas agora vou adicionar. Um minutinho só, por favor. Eu vou adicionar ao conhecimento que a gente já tem um outro locus, vou chamar de locus B, para o qual o alelo B1 já esteja fixado na população. Tá? Então, olha só. Então, é isso que nós temos agora. A gente está trabalhando com 2 locus. No primeiro locus, existe variabilidade entre os indivíduos. E no segundo locus, eu já tenho um alelo fixado. Por que esse alelo pode ter sido fixado nesses indivíduos? Várias explicações são possíveis para isso. A fixação pode ter acontecido porque
o alelo B1 tem um efeito muito grande sobre uma característica que é considerada como critério de seleção da população. O locus B pode estar relacionado com a expressão de uma característica que é essencial para a sobrevivência dos animais. Então, o alelo B1 foi fixado pela seleção natural. Pode haver várias situações que expliquem a existência de um locus fixado em 2 indivíduos, ou até mesmo fixado em todos os indivíduos de uma população. Tá? E a hora que a gente considera esse locus adicional para calcular o percentual de alelos idênticos por descendência, a gente vai ter alguns valores diferentes. Então, novamente, o indivíduo C, ele pode herdar 1A1 ou 1A2 de A, mas ele sempre vai herdar um B1. Ele pode herdar 1A3 ou 1A4 de B, mas ele sempre vai herdar um B1 também. De modo que C, a menos que aconteça uma mutação, C também será homozigoto no locus B. E ele vai ter os 4 possíveis genótipos no locus A, conforme nós falamos anteriormente. Tá? Então, olhem isso aqui agora. Aquela mesma relação de semelhança que nós calculamos entre A e C, considerando apenas um locus, nós recalculamos agora, considerando os 2 locus, A e B. E notem que o valor é diferente. Notem que se eu considerar que aquela definição de que o coeficiente de parentesco representa a média do percentual de alelos idênticos por descendência em 2 indivíduos, para essa nova situação, onde eu tenho 2 locus, olha só, então, o indivíduo A tem esses 4 alelos aqui. O indivíduo C tem esses 4 alelos aqui. Desse conjunto de 4 alelos, 3 são idênticos. Tá certo? Então, a gente... o percentual de alelos idênticos por descendência em A e em C, com base nesse conhecimento agora, é 3/4. Tá certo? E eu estou assumindo, importante vocês lembrarem disso, que esse alelo B1, independente se ele veio daqui ou veio daqui, ele é idêntico por descendência, porque tanto A quanto B, quanto os seus ancestrais, herdaram esse alelo B1 de um ancestral comum, e ele é, de fato, uma cópia de um mesmo alelo lá num ancestral remoto, talvez. Tá certo? Então, agora, com essa condição que eu estou passando para vocês, o percentual de alelos idênticos por descendência em A e C, que são pai e filho, é 3/4. Notem que isso aqui contraria o nosso conhecimento, a nossa pressuposição inicial de que pais e filhos compartilham 50% dos seus alelos, tá? Mas vamos tentar entender o seguinte agora. Eu vou dar um passo aqui para mostrar para vocês por que o coeficiente de parentesco é uma medida relativa. Qual era a média do percentual de alelos idênticos por descendência dos indivíduos da população base? Então, quantos por cento dos alelos dos indivíduos da população base, que no nosso caso aqui é A e B, são idênticos por descendência? A resposta está aqui, ó. Tá? Então,
considerando que eu conheço os genótipos dos indivíduos, dá para ver claramente que 50% dos alelos de A são idênticos aos alelos em B, tá certo? Então, isso aqui é, com base nesses dois genótipos, uma medida do parentesco entre os indivíduos da população base, tá certo? Se eu consigo calcular quantos por cento dos indivíduos, dos alelos, eram idênticos por descendência na população base, eu consigo automaticamente calcular o percentual de alelos dessa mesma população base que não eram idênticos por descendência. Quem são esses alelos? São esses daqui, ó. São os alelos que diferem. Tá certo? Então, se eles têm 50% de alelos idênticos por descendência, eles também vão ter 50% dos alelos que não são idênticos. Perfeito? Espero que vocês estejam acompanhando. Então, agora vamos fazer o seguinte. Vamos expressar o incremento na média de alelos idênticos por descendência em A e C em relação à média dos alelos idênticos por descendência na população base. Então, havia um compartilhamento de alelos idênticos por descendência na população base, e em função de um acasalamento dos indivíduos da população base, eu gerei novos indivíduos que continuam compartilhando alelos entre si. Eu quero saber o que esse acasalamento teve de impacto no percentual de alelos idênticos por descendência compartilhados entre dois indivíduos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos expressar o percentual de alelos idênticos por descendência naquele par de indivíduos que me interessa, como desvio do percentual de alelos idênticos por descendência na minha população base, nos pais desses indivíduos aqui. Tá certo? E vou dar um outro passo. Eu vou expressar essa mudança, esse incremento, como uma proporção do percentual de alelos da população base que não eram idênticos. Então, aqui na minha população base, eu tinha 50% dos alelos que não eram idênticos. Como que isso vira? Isso fica isso aqui, ó. Então, o R de A e C, ele é, na verdade, o desvio dessa semelhança que nós calculamos aqui, ó, menos o compartilhamento médio de alelos idênticos por descendência nos pais, ou na população base, tá? Dividido pelo percentual de alelos que não era idêntico. Isso aqui nós calculamos aqui, tá certo? Esse aqui é esse valor aqui. Só substituímos nessa equação e chegamos à conclusão que o parentesco médio entre A e C, ele é, na verdade, 50%, ou seja, 50% dos alelos que não eram idênticos por descendência na população base, agora se tornaram idênticos por descendência nesse par de indivíduos que nós estamos considerando. Tá? Então, esse valor aqui é exatamente o mesmo que esse valor que nós calculamos aqui. Só que aqui a gente calculou de uma maneira mais simplificada, considerando apenas um locus, tá? E considerando
que os indivíduos que todos os outros alelos de todos os outros locos seriam diferentes. E isso não é verdade, porque a gente já sabe que pelo simples fato de os indivíduos de uma população terem ancestrais comuns, mesmo que há milhões de anos atrás, faz com que eles compartilhem alguns alelos idênticos, tá? Então, o coeficiente de parentesco, ele é uma medida de percentual de alelos idênticos por descendência a mais do que os pares de indivíduos da população base. E é o que nós demonstramos aqui com esses dois alelos. Certo? Vamos pegar uma situação um pouco mais complexa ainda. E por que a gente está entrando nesse nível de complexidade? Para vocês entenderem por que quando a gente calcula coeficiente de parentesco, e a mesma coisa acontece também para o coeficiente de endogamia, nós estamos tratando de parâmetros que são relativos, que são incrementos ou no coeficiente ou no percentual de alelos em homozigose, no caso do coeficiente de endogamia, ou no percentual de alelos idênticos por descendência, no caso do coeficiente de parentesco. São incrementos em relação ao que já existia em uma determinada população, que é a população base que a gente chama. Então, olha só, essa parte superior da equação, ela mostra o incremento no percentual de alelos idênticos, e a parte de baixo da equação mostra o percentual de alelos na base que não eram idênticos por descendência. Então, vamos colocar aqui agora uma situação de 3 locos. Tá? Então, estamos assumindo 3 locos, dos quais há fixação de um alelo em 2, e só há polimorfismo no locus A. Como que vocês podem imaginar isso? Imaginem que a gente estivesse trabalhando quando a gente trabalha com indivíduos genotipados, é muito comum a gente falar aí de dezenas de milhares de pares de marcadores. Então, você tem um chip para genotipagem de bovinos de 30 mil, um chip de 50 mil, um chip de 777 mil marcadores. Esses marcadores funcionariam como locos, tá? E um percentual importante desses marcadores estão fixados nas populações. Então, essa situação que eu estou apresentando para vocês não é uma situação fictícia, é uma situação que, de fato, acontece, e eu estou usando esse exemplo para mostrar que o conceito de parentesco que eu estou mostrando para vocês hoje, ele é robusto a todas essas situações que a gente se depara na vida real. Então, olha só. Novamente, os possíveis genótipos do indivíduo C, e aqui, novamente, uma medida de semelhança entre A e C, que na verdade, é pai e filho aqui. Olha o que está acontecendo. Nesse caso aqui, nós temos, cada indivíduo tem 6 alelos. Desses 6 alelos, 5 alelos são idênticos por descendência, tanto em A quanto em C. Então, eu tenho 5/6 de alelos idênticos por descendência. Se o genótipo de C for esse, 5/6 se o genótipo for esse, 5/6 se for esse, e 5/6 se for esse. Agora, vamos calcular aqueles indicadores que nós levantamos, aquelas condições que nós levantamos no slide anterior. Qual era a média do percentual de alelos idênticos por descendência dos indivíduos da população base, aqui em A e B? Quantos por cento dos alelos que eles tinham
eram idênticos? Está aqui a resposta. Dos 6 alelos que eles tinham, tá certo? 4 eram idênticos por descendência. Então, a resposta dessa pergunta é 2/3. Então, 2/3 já eram idênticos, já eram iguais. O percentual de alelos da população base que não eram idênticos é o complemento, tá certo? 1/3. Então, olha só. Agora vamos recalcular aquela equação que a gente viu para obter o parentesco entre A e C. Novamente, aqui a gente tem um incremento, que é a quantidade de alelos que eram idênticos por descendência em A e em C, a mais do percentual de alelos que eram idênticos por descendência em A e B. Aqui, ó, 5/6, que é esse valor aqui, e menos 2/3, que é esse valor aqui, divididos pelo percentual de alelos que ainda não eram idênticos. E o resultado, obviamente, se aquele conceito de parentesco está correto, é de 50%. Tá? Então, é muito importante vocês considerarem e vocês entenderem que na última aula e na aula de hoje, nós trabalhamos com parâmetros que são calculados e expressos com relação a uma base de referência. Tá certo? Essa base é o que a gente chama de nossa população base, são os indivíduos fundadores daquela população. E aí o que acontece? Se a gente trabalha com uma população e define de maneira errada quais são os indivíduos da base, tanto para calcular as relações, os coeficientes de parentesco, quanto os coeficientes de endogamia, e para calcular também componentes de variância, nós vamos estar estimando parâmetros exatos, certo? Então, não sei se vocês já tinham discutido coeficiente de parentesco sob essa ótica, mas essa é a maneira que eu gosto de discutir coeficiente de parentesco e que eu acho mais robusta a qualquer situação que a gente tenha que enfrentar na prática. Então, uma equação genérica para o cálculo do coeficiente de parentesco, tá? Ela é parecida com a equação que a gente usa para fazer o cálculo do coeficiente de endogamia, porque existe uma relação trivial entre coeficiente de parentesco e coeficiente de endogamia. O coeficiente de endogamia, ele é metade do coeficiente de parentesco dos pais do indivíduo endogâmico. Tá? Então, por isso que a gente consegue observar bastante semelhança entre a equação usada para calcular o coeficiente de parentesco com a equação usada para calcular o coeficiente de endogamia. Mas notem, o coeficiente de endogamia é um parâmetro individual e o coeficiente de parentesco é um parâmetro obtido para pares de indivíduos. Então, o que acontece aqui? O que essa equação está dizendo? Que o coeficiente de parentesco de x e y é o somatório que vai ser considerado quando x e y forem parentes por meio de mais de um ancestral, de meio elevado a n mais n', corrigido aqui pelo coeficiente de endogamia, simbolizado por f, do ancestral. Então, n é o número de indivíduos entre x e o ancestral comum. E n' é
é o número de indivíduos entre Y e o ancestral comum. Vamos ver aqui o que isso significa. Eu sempre vou usar os exemplos que nós já usamos para calcular o coeficiente de endogamia, para a gente se familiarizar com essas situações e para ficar mais fácil o entendimento das relações que existem entre coeficiente de parentesco e coeficiente de endogamia. Nesse exemplo, nós vamos calcular o coeficiente de parentesco entre D e E. D e E, com base nas informações que nós temos nesse pedigree aqui, são meio-irmãos. Eles compartilham apenas um dos pais. Tá certo? Então, olha só. Esse pai, esse ancestral comum aqui, é o indivíduo B. Com base nas informações que nós temos aqui, B não é endogâmico, então o coeficiente de endogamia de B é 0. E quantos indivíduos, qual que é o valor de N? Quantos indivíduos existem, tá certo? Quantas passagens, na verdade, existem entre D e B? Uma passagem. Quantas passagens existem entre B e E? Mais uma passagem, tá certo? Então, o coeficiente de parentesco de D e E, ele é meio elevado ao quadrado, que é 1/4. Então, com base no nosso conhecimento, com base no nosso conceito de coeficiente de parentesco, isso aqui significa que D e E possuem 25% a mais de alelos idênticos por descendência do que os pares de indivíduo da população base. Lembrando que são alelos idênticos, alelos que não eram idênticos lá na população de referência. Então, isso aqui é um incremento na semelhança entre D e E com relação à semelhança que já existia entre A, B e C. E por que já existia semelhança entre A, B e C? Porque todos esses indivíduos têm ancestrais em comum, porque eles são de uma mesma população, eles evoluíram a partir dos mesmos descendentes. Tá certo? Uma outra situação. Agora um caso de irmãos completos. Tá certo? Então, C e B, eles são filhos de A e de B. Então, eles são semelhantes pelo caminho de dois ancestrais em comum. Então, olha só. O primeiro ancestral comum é A e o segundo ancestral comum é B. O número de caminhos o número de passagens, né, entre C e o ancestral A é 1. O número de passagens entre o ancestral A e o indivíduo D é 1 também. O coeficiente de endogamia do indivíduo A é 0. E o mesmo raciocínio a gente segue aqui para o ancestral B. Tá? E aí, então, o coeficiente de parentesco entre C e D é meio. Ou seja, eles compartilham 50% dos alelos que não eram idênticos por descendência na população base se tornaram idênticos por descendência nesses indivíduos C e D. Tá certo? E esse aqui, então, é o parentesco médio. Por que médio? Porque eu estou usando uma equação aqui sem o conhecimento prévio dos genótipos. Se a gente tivesse o conhecimento dos genótipos dos indivíduos C e D, a gente conseguiria calcular o coeficiente de semelhança entre eles, esse coeficiente de parentesco, para cada combinação possível. E a gente vai ver isso num exemplo ali para frente, tá? Pessoal, alguma dúvida até agora? Então vamos lá. Agora eu vou apresentar um exemplo aqui, onde
o ancestral comum dos dois indivíduos do par que me interessa, aqui eu quero calcular o coeficiente de parentesco de H e I. E nessa situação agora, o ancestral comum aqui, que é o ancestral F, ele é endogâmico. A gente já usou esse exemplo para obter o coeficiente de endogamia, então a gente já sabe que o coeficiente de endogamia de F, tá certo? É 1/4. Então, olha só, simplesmente aplicando aqui. Nós temos um único ancestral comum, que é o ancestral F, tá certo? O número de passagens entre H e F é 1. O número de passagens entre F e I é 1 também. O coeficiente de endogamia de F, nós já calculamos na aula anterior, é 1/4. Então, o coeficiente de parentesco entre H e I é 5/16, que é aproximadamente 31%. Notem que, nesse caso, quando o ancestral comum é endogâmico, a semelhança entre os indivíduos, ela é corrigida para cima, ou seja, ocorre um aumento da semelhança, tá certo? Do coeficiente de parentesco entre os indivíduos do par, em relação ao coeficiente de parentesco calculado, caso esse ancestral não fosse endogâmico. Na situação normal, na primeira situação que nós calculamos, quando H e I também eram meio-irmãos, mas F não era endogâmico, o coeficiente de parentesco entre esses dois indivíduos era de 1/4, 25%. Agora, pelo fato de F ser endogâmico, tá certo? Então, ele possui alguns locos que têm alelos idênticos por descendência, e aí aumenta a chance de H e I herdarem mais alelos idênticos por descendência. O coeficiente de parentesco calculado, então, é 0,31. É maior do que na situação anterior. Então, olha só. Então, agora vamos passar para alguns casos que a gente se depara, que a gente tem se deparado atualmente a partir do momento em que a gente começou a genotipar os indivíduos e começou a comparar os genótipos entre os indivíduos para se obter uma medida de parentesco entre eles. No caso do cálculo do parentesco tradicional, e aí a gente calcula a matriz de parentesco tradicional, ou matriz de Wright, ou matriz dos coeficientes, dos numeradores dos coeficientes, que normalmente é usada para fazer a avaliação genética usando o modelo animal, a gente tem essa situação aqui. Então, A e B são dois indivíduos da minha população base, e eles produziram, então, 4 irmãos completos. Tá? Poderia aqui ter várias relações, eu usei isso aqui para tentar chegar bem próximo daquilo que a gente encontra na realidade. Então, é muito comum a gente ter irmãos completos dessa forma em peixes, em suínos, em aves, enfim, várias espécies. Em bovinos também, um pouco menos frequência, mas essa situação é muito comum em algumas espécies de interesse. Então, olha só. Essa aqui seria a matriz de parentesco entre os 6 animais, assumindo que nós não conhecemos os genótipos deles e assumindo esse termo que nós estamos falando de parentesco médio. Quando a gente não conhece o genótipo, as estimativas que nós obtemos por meio da equação que eu apresentei para vocês, elas representam a média do parentesco entre aquele par de indivíduos. Então, olha só. A e B não são parentes, então eles não compartilham, pelo menos com base nas informações que nós temos até agora. Eles não compartilham alelos idênticos por descendência. C, D, E e F
são filhos de A e B e, portanto, compartilham 50% dos seus alelos com os pais. Essa matriz é simétrica, tá? E aqui nesse bloquinho de baixo, nós temos o parentesco médio entre os 4 irmãos completos. Assumindo que nós não temos informações de genótipo desses 4 irmãos completos, a gente só consegue calcular um parentesco médio com base nas relações de genealogia. E é isso que a gente calcula quando a gente está fazendo uma avaliação genética sem incluir a informação genômica. Tá? Agora vamos passar o seguinte. Vamos considerar pelo menos um locus e considerar que nós conhecemos, tá, os genótipos de todos os indivíduos. Então, olha só. Os pais A e B não são endogâmicos e não são parentes, tá certo? Então, eles não compartilham alelos idênticos por descendência a mais do que se a gente colocasse aqueles outros locos, tá? E eles podem, e cada um dos seus filhos, podem herdar, por obra do acaso, esses genótipos aqui. Tá certo? São todos genótipos possíveis, são os 4 genótipos possíveis para os filhos de A e B. Eu assumi aqui que numa amostra de 4 filhos de A e B, cada filho herdou um dos genótipos possíveis. Nesse caso, olha só, o coeficiente de parentesco entre os pais e os filhos não se altera, já os coeficientes de parentesco entre os irmãos completos, ele se altera. Tá vendo? O indivíduo C e D compartilham 50% de alelos idênticos por descendência. O C com E, a mesma coisa. Agora, o C e o F, por obra do acaso, não compartilham nenhum alelo idêntico por descendência. Tá certo? Então, a semelhança genética entre eles, com base nos genótipos que nós temos aqui, ela é 0. Então, a inclusão dessa informação genômica, ela faz com que a gente corrija as relações de parentesco entre os indivíduos, de modo que nós não estamos mais trabalhando com médio de alelos idênticos por descendência. Alguém ia fazer uma pergunta? Tá certo? Agora vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que eu fiz que eu produzi um outro filho de A e B, e agora esse indivíduo, filho de A e B, que é o indivíduo G, herdou um alelo A1 do pai e um alelo A3 da mãe. Olha só. Agora, esse indivíduo, ele tem o mesmo genótipo do indivíduo C. Aqui, ó. Então, G e C compartilham 100% dos seus alelos. 100% dos seus alelos são idênticos por descendência. Tá certo? E aí, o que acontece? Quando a gente faz... São duas questões. Primeiro, produzir um número muito grande de progênies daquele acasalamento, de modo que, em média, os percentuais de alelos idênticos por descendência dos irmãos completos, média, vai se aproximar daquele valor teórico que nós calculamos, que era meio. E quando nós estivermos considerando
um número muito grande de locos, esses extremos aqui, que é esse caso e esse caso aqui, eles vão acontecer com pouquíssima frequência, de modo que a maior parte dos coeficientes de parentesco calculados vão estar próximos, né, distribuídos em torno da média do coeficiente de parentesco entre irmãos completos. Tá? Então, com a informação genômica, o que a gente consegue melhorar em termos de relação de genealogia é justamente isso aqui, ó. São essas qualquer relação que não seja pai e filho, assumindo que os pais não são parentes e não são endogâmicos, qualquer relação entre pares de indivíduos, ela pode ser corrigida com base na informação genômica. Vocês estão vendo que eu considerei a informação genômica aqui e não houve alteração da semelhança entre pais e os filhos? A única alteração que aconteceu foi aqui entre os grupos de irmãos. E essas correções vão acontecer também entre grupos entre outros pares de parentes, né? E elas também vão acontecer entre pais e filhos quando o pai for endogâmico ou os pais forem parentes de alguma forma e aí o produto se for endogâmico. Tá? Então, uma das mudanças que a gente incorporou no processo de avaliação genética, quando a gente trouxe a tecnologia de genotipagem para o melhoramento animal, foi corrigir a matriz de parentesco de acordo com a semelhança molecular entre os animais. Então, a gente não está mais falando de semelhança média esperada entre pares de indivíduos. A gente está falando de semelhança molecular realizada. Tá certo? Então, pares de indivíduos que possuem o mesmo tipo de relação, eles não, né, em termos de genealogia, então, esses pares de indivíduos, eles não terão necessariamente o mesmo coeficiente de parentesco quando a gente inclui os dados de genotipagem no processo. Então, isso aqui faz com que os fenótipos dos parentes recebam ponderações mais adequadas na hora que a gente resolve o sistema de equações de modelos mistos e combina as informações de todos os parentes para fazer a predição do valor genético dos indivíduos. Então, quando a gente sai dessa situação em que a ponderação dos dados de todos os irmãos vai ser igual, então, olha só, isso aqui indica que na predição do valor genético do indivíduo C, a ponderação do fenótipo de D, E e F vai ser igual. Tá certo? Então, os fenótipos desses três irmãos vão receber o mesmo peso na hora que eu estiver fazendo a predição do genótipo de C. Agora, quando a gente inclui a informação genômica no processo, eu vou dar maior peso para os dados do irmão D e do irmão E, porque eles, e vou dar um peso igual para eles, do que do irmão F, porque F não compartilha tantos alelos idênticos por descendência com C, como o fazem os dois irmãos D e E. F continua sendo irmão completo de C, só que eles compartilham menos alelos idênticos. Então, o peso desses dados aqui vai ser maior que o peso desses dados aqui.
E isso faz com que a predição do valor genético, considerando a matriz de parentesco corrigida pela informação genômica, seja maior, seja mais próxima do valor genético verdadeiro do que a predição do valor genético usando a matriz de parentesco tradicional. Certo? Essa é uma das vantagens e a sua explicação, por que ela acontece, da utilização da informação genômica para a correção da matriz de parentesco. A informação genômica não é usada só para corrigir matriz de parentesco, ela pode ser usada para várias outras coisas. Uma delas é justamente para corrigir o parentesco entre os indivíduos e trazer e apresentar, né, e permitir calcular ponderadores mais adequados para os dados dos indivíduos parentes. Aqui o exemplo, então, nesse caso aqui, ó, a informação do indivíduo G vai ter um peso maior na predição do valor genético do animal C do que dos outros 3 irmãos que ele tem na base de dados, apesar de ambos serem irmãos completos. Sem a informação genômica, nós não conseguiríamos calcular ponderadores diferentes para essas informações. Tá certo? E isso já representa um ganho bastante interessante em acurácia na hora da gente fazer a predição do valor genético genômico dos animais. E aí, eu volto naquele exemplo que nós terminamos a aula passada, com relação à genealogia incompleta. Tá? Se o coeficiente de parentesco é uma medida de semelhança ou de compartilhamento de alelos idênticos por descendência entre pares de indivíduos, e essa semelhança é expressa em relação aos alelos que não eram idênticos por descendência na base, quando a gente muda a base genética, a gente muda todas essas relações, a gente muda os coeficientes de parentesco. Então, olha só, essa aqui seria, então, a matriz de parentesco correta, com base nesses dados, e a matriz de parentesco esperada, tá? Não é a matriz de parentesco genômica, porque eu não coloquei os genótipos desses indivíduos. Então, essa é a matriz de parentesco esperada completa, e aqui, quando a gente tira uma geração de indivíduos lá da base, a gente vê que os coeficientes de parentesco, em geral, são menores, o que indica que nós estamos subestimando a semelhança entre os indivíduos. E se a gente está subestimando as relações entre os indivíduos, muito provavelmente a gente está dando menos peso para as informações dos parentes do que seria o peso verdadeiro para essas informações na hora da gente fazer a avaliação genética. Só para a gente entrar na discussão agora, caso vocês tenham algumas dúvidas, qual seria, então, três pontos importantes a respeito do conhecimento dos coeficientes de endogamia e de parentesco. Primeiro, o conhecimento desses parâmetros é fundamental para a gente fazer o monitoramento da variabilidade genética. Se a gente tem uma população com os coeficientes de endogamia alto, com os coeficientes de parentesco entre os indivíduos alto, o que acontece? É um indicativo de que a gente tem pouca variabilidade genética. Então, a gente tem que, de alguma forma, encontrar uma ferramenta, encontrar uma maneira de manter a variabilidade genética nessa população, ou até aumentar, para que a gente consiga ter progresso genético ao longo das gerações. Sem variabilidade genética, a gente não consegue fazer melhoramento. Planejar os acasalamentos. Quando eu conheço as relações de genealogia entre os indivíduos, eu consigo planejar os acasalamentos para ter
para ter produtos, ou para fazer os pares, que são menos aparentados, certo? Então, a gente pode controlar os acasalamentos a partir do conhecimento do coeficiente de parentesco entre os pares de indivíduos. Eu já vi uma situação relativamente recente de um produto oferecido por uma empresa de genotipagem para acasalamento de animais comerciais. Então, genotipava as fêmeas, eram fêmeas comerciais, então não havia conhecimento da genealogia delas, genotipava as fêmeas, era conhecido o genótipo dos possíveis machos, né, dos pais, e então era feito um acasalamento molecular para aquela situação. Então, mesmo em situações onde a gente não conhece o parentesco entre os indivíduos, a gente não reconhece a genealogia dos indivíduos, a gente pode utilizar a técnica de genotipagem para conhecer os alelos que cada indivíduo tem e planejar os acasalamentos. Particularmente, eu não acho essa a melhor alternativa, ou eu não sei se isso se justifica, mas eu sei que existe esse produto, eu já vi alguns amigos meus comentando sobre isso, e então a gente pode usar essas informações de genealogia e de genotipagem também para planejar os acasalamentos. Eu acho, na minha opinião, hoje, por exemplo, eu tenho um genótipo de um indivíduo, tenho um genótipo de outro que, por meio das relações de genealogia, são parentes. Mas os alelos que eles possuem são diferentes. Por quê? Porque existe variação na transferência dos alelos. Então, o que acontece? Se a gente tem a informação molecular, a gente pode promover acasalamento de indivíduos independente da relação genealógica entre eles. E aí eu acho que poderia ser uma ferramenta bacana para a gente produzir combinações de alelos, tá, mais interessantes, ou para a gente aumentar a variabilidade. Acho que seria uma boa utilização. Professor, tem uma Pode falar. pergunta. Nesse caso, através da utilização dessa tecnologia, talvez seria possível, né, aumentar a variabilidade genética, como você disse. Mas isso teria que estar acoplado a eu saber o valor genético, no caso de cada... Aliás, o valor com que cada alelo contribui, não? Porque senão eu não teria efetividade em si da produção. Você pode fazer isso você pode fazer isso para as duas situações. Então, se você tem uma equação de predição bem calibrada, a hora que você genotipa os indivíduos, você consegue fazer a predição dos valores genéticos deles, o que não seria possível sem a genotipagem nesse caso. E ainda consegue planejar os acasalamentos. Então, você consegue fazer as duas coisas, entendeu? Mas você precisa ter o conhecimento dos valores, dos efeitos, dos marcadores, né, para você fazer a predição genômica deles, tá? Você pode fazer as duas coisas, tanto controlar a variabilidade, quanto predizer o valor genômico desses indivíduos. Eu acho que não são excludentes, tá? Eu acho que só para acasalamento, eu não vejo uma relação custo-benefício favorável. Mas para outras finalidades ao mesmo tempo, eu acho para pensar nisso sim, tá? E uma outra importância, que é onde, no fim das contas, a gente acaba usando com mais frequência e com um pouco mais de propriedade, é no processo de avaliação genética, onde a informação dos parentes é essencial para se fazer a predição dos valores genéticos, especialmente quando a gente tem, por exemplo, características limitadas pelo sexo. Eu só consigo avaliar um indivíduo com base nos fenótipos dos seus parentes que expressam aquela característica. O próprio indivíduo não expressa a característica, então a gente precisa dos valores, né,
sejam de seus descendentes, sejam de ascendentes ou de parentes colaterais, para a gente predizer o valor genético dele e o coeficiente de parentesco, seja o coeficiente de parentesco tradicional, baseado apenas na informação, na genealogia, que é um coeficiente médio, seja o coeficiente de parentesco genômico ou molecular obtido por meio dos dados de marcadores moleculares. Então, talvez seja essa a situação. Pessoal, a dúvida? Vocês querem que eu volte a algum slide? Estão com... Professor, eu queria saber, sobre a aula passada, na verdade, sobre o coeficiente de endogamia. Qual que é o número, assim, que eu posso dizer que é baixo e o número que o coeficiente é alto? Porque o senhor falou que 15% já era alto, né? Uhum. Júlia, essa é uma resposta subjetiva, tá? Pessoal, na prática, até a Sara compartilhou uma informação com a gente, de que na ABCZ eles evitam acasalamentos que resultem em produtos com coeficiente de endogamia acima de 7%. Vai depender muito do que você quer fazer. Olha só, eu estou planejando um acasalamento para um rebanho de gado de leite agora, e gado de leite, para você ter ideia, no giro leiteiro, você tem 3 grandes touros. Na verdade tem mais, mas você tem 3 touros muito famosos. Tem um que chama Radar, um que chama Jaguar e o outro que chama Sansão. Então, grande parte dos acasalamentos que a gente tem hoje, das vacas ativas, tem alguma relação com esses 3 touros. O que nós estamos fazendo? Eu tenho uma vaca no rebanho que ela vem do Jaguar pelo pai e do Radar pela mãe. E ela é livre do tal do Sansão. O que eu vou fazer? O acasalamento comum seria colocar um touro, será um descendente do Sansão, para produzir uma filha que não seja endogâmica. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o contrário. Nós vamos produzir um filho dessa vaca com um touro que é da mesma linha dela, mas tem Radar e Jaguar também, e que também é livre do tal do Sansão. Por quê? Porque aí eu produzo um tourinho que vem da linha Radar e Jaguar, e que pode ser acasalado com qualquer vaca que é descendente do Sansão. Por que eu vou fazer isso? Então eu vou, diríamos, usar da informação do coeficiente de parentesco que eu tenho para produzir um indivíduo que é endogâmico. A gente já calculou o coeficiente de endogamia desse indivíduo, vai estar próximo aí de 7%, tá? Eu vou produzir um indivíduo que é endogâmico, só que em gado de leite, esse macho não produz leite. O máximo que eu preciso dele é que ele se reproduza. Então ele tem que ser fértil, independente do coeficiente de endogamia. Só que ele é uma boa opção para qualquer pessoa que tem um monte de vacas dessa linha Sansão e que está procurando um acasalamento. Então, desde que a gente use o conhecimento da informação da genealogia e do coeficiente de endogamia com cuidado, com respaldo, a gente pode avançar um pouquinho nesse coeficiente de endogamia sem que isso nos cause prejuízo. Tá? Então, uma coisa é você planejar um número muito grande de acasalamentos de maneira genérica,
E a outra coisa é você planejar um acasalamento específico para uma finalidade bem definida. Então, eu não me arriscaria a falar para você, olha, não promova acasalamentos cujo coeficiente de endogamia é maior do que 7%, porque vai depender da sua finalidade. Tá? O que o pessoal faz, isso é uma recomendação genérica, é evitar acasalamentos cujo produto esteja acima de 7, 8 ou 10%. Mas para alguns casos específicos, com bastante cuidado, você pode sim extrapolar isso sem que as consequências sejam danosas. Inclusive, a consequência pode ser até benéfica, entendeu? Então, eu recomendo assim que você avalie cada situação em particular, porque eu, diferente de alguns autores, eu não acho que a endogamia, que o coeficiente de endogamia seja algo assim tão... As pessoas fogem de acasalamentos endogâmicos do mesmo jeito que o diabo foge da cruz. Mas eu olho eles com um pouco mais de cuidado, não sou tão purista nessa questão, tá certo? Tá certo, obrigado, professor. Professor, uma outra dúvida só, a gente vai ter aula de genotipagem em relação a esses chips de SNP e tal? Eu não entendi, Júlia, você pode repetir, por favor? Aula sobre genotipagem. Não, eu não vou falar sobre genotipagem em si. O que eu vou falar é sobre a utilização dos dados de genótipo, tá? Tá, beleza. A aula hoje foi mais rápida, mas vocês têm no material aquele exemplo, né, aquela genealogia, seria interessante que vocês praticassem, né, se vocês tiverem a oportunidade, o cálculo entre os coeficientes de parentesco daqueles indivíduos do pedigree, porque vocês já têm a matriz de pedigree correta apresentada na aula. Então, é só vocês reverem a aula, né, você vai estar lá o pedigree tudo certinho, e também vai estar a matriz calculada lá. Seria bom que vocês praticassem para evitar qualquer problema. Ou para fixar o conteúdo, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, eu tenho aqui mais uma dúvida. Pode falar. Sobre o coeficiente de parentesco, qual é o momento na prática que eu vou estar usando ele? No começo do programa de melhoramento ou ao longo dele? Você usa em todos os momentos. Você usa para planejar os acasalamentos, então você usa na fase de reprodução. Depois você usa ele na hora que você está fazendo a avaliação genética, tá? Então, assim, conhecer a genealogia dos animais e calcular o coeficiente de parentesco sempre é algo bastante rotineiro dentro de um programa de melhoramento genético. Ok, professor. Muito obrigado. Bom, pessoal, então se vocês não têm mais dúvida, a gente pode encerrar por aqui. Essa aula eu vou, assim que terminar, eu também já vou colocar no YouTube, já disponibilizo para vocês, para os outros alunos que não puderam participar. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem compartilhar lá no nosso grupo do WhatsApp, que a gente já discute por lá também, tá joia? Ô, professor, será que você pode tirar uma dúvida minha? Pode falar. Qual seria o melhor coeficiente para se utilizar para definir acasalamento? O coeficiente parentesco ou o coeficiente endogamia? Ah, tá. Boa pergunta, Arthur. Existe uma relação muito forte entre eles, tá certo? Lembrando, o coeficiente de parentesco, ele é uma relação ele é um parâmetro, né, para pares de indivíduos. O coeficiente de endogamia é um parâmetro específico de um animal. O coeficiente
da maneira que nós trabalhamos nas aulas, o coeficiente de endogamia, ele é metade do coeficiente de parentesco entre os pais desse indivíduo. Então, qualquer um que você usar para promover o acasalamento, ou o coeficiente de parentesco entre os candidatos à seleção, ou o coeficiente de endogamia do produto, você vai ter as mesmas, você vai tomar as mesmas decisões. Só lembrando que o coeficiente de parentesco, então, geralmente está numa escala maior do que a escala do coeficiente de endogamia. Então, se você quer manter o coeficiente de endogamia em 6% no máximo, você vai poder fazer acasalamento de indivíduos cujo parentesco é de 12%. Essa é a relação, entendeu? Então, pode usar tanto o coeficiente de endogamia do produto, quanto o coeficiente de parentesco dos pares desse produto, lembrando que o coeficiente de parentesco é o dobro do coeficiente de endogamia. Então, não faz diferença qual que você vai usar, não. Você só vai... Só que o limite, né, é diferente porque eles estão em escalas diferentes. Eu consegui entender, professor. Muito obrigado. Valeu, Arthur. Bom, pessoal, então, bom final de semana para vocês. Se tiverem qualquer dúvida, perguntem lá no nosso grupo. E a gente se encontra na próxima terça-feira, tá certo? Ok, boa tarde, professor. Boa tarde para todo mundo aí. Pode encerrar, Mariana, por favor.